Como vencer o medo de recomeçar? Sempre existe um começo. Sempre existe um começo. Sempre existe um momento em que você está terminando uma coisa e está começando outra. Sempre tem. Relacionamento, mudar de país, mudar de bairro, mudar de casa, mudar de endereço, trabalho. Muitas coisas é necessário mudar. É necessário recomeçar em um outro projeto. E recomeçar não é fácil. E quanto mais importante é o projeto que a gente precisa recomeçar, quanto maior o projeto, mais difícil é para você recomeçar, mais medo você tem. E aí, a necessidade de você fazer essa autorreflexão. Porque felizmente ou infelizmente, por trás daquilo que você tem medo de recomeçar e de fazer, está o seu propósito, aquilo que você precisa fazer. Infelizmente, a gente foge daquilo que tem que fazer, porque o medo paralisa, como a gente falou ontem sobre a ansiedade. Um dos pilares da ansiedade, né, o tripé da ansiedade é o quê? Que é baseado no medo. Ou você quer lutar, né, é uma reação impulsiva, ou você foge para longe daquilo, daquele motivador da ansiedade, ou você paralisa. E aqui, nesse tema de hoje, em como vencer o medo de recomeçar, talvez você esteja paralisado em mais esse ano de 2026, ou talvez você fez muitas promessas em 2025, ou talvez você até cansou de fazer promessa, não é verdade? Às vezes a gente cansa, né? Você fala assim, nossa, em 24 eu prometi que eu ia fazer isso e não fiz em 25. Em 23 eu prometi que em 24 eu ia fazer e não fiz. Tem 3, 4 anos que eu prometo fazer uma coisa e você vai adiando. E talvez isso cause um desânimo. Aí você nem faz promessa. Mas talvez você fez promessa e sabe que precisa começar alguma coisa. Ou pior, mais profundo ainda, recomeçar. Que tem muito a ver com algo que a gente teve que deixar para trás. Porque o começar, às vezes é um projeto novo, uma ideia nova, que já é difícil, é um desafio. Mas o recomeçar tem muito a ver com alguma coisa que a gente perdeu, como um relacionamento, por exemplo, como um luto. Talvez você perdeu uma pessoa querida, um parente, um amigo, um cônjuge. No ano que passou, muitas mortes no Brasil, Europa, Estados Unidos, muitas mortes. Talvez você perdeu, talvez na última pandemia que a gente teve, não é? Muitos problemas. E neste momento, talvez você precisa recomeçar. Você precisa pegar tudo aquilo que você tinha, deixar para trás e recomeçar. Talvez um novo país, uma nova cidade, um novo bairro, uma nova casa, com novos amigos, um novo trabalho, uma nova carreira. Talvez com muito custo você teve que abandonar uma carreira, como já aconteceu comigo, com muitas pessoas. Às vezes custa. Às vezes você se formou, gastou um dinheiro para fazer um curso, você tem que recomeçar na profissão, reaprender. Para quem é imigrante, por exemplo, não é? Que tem que aprender toda a cultura daquele país, é um desafio enorme, porque você praticamente tem que se reconstruir. Recomeçar tem a ver com reconstruir, e você tem que ser capaz de fazer isso, porque você tem que se desfazer de dogmas antigos, de conhecimento. Então, nós vamos falar sobre isso. O medo de recomeçar não é só medo de recomeçar, olha isso aqui. É medo de perder quem você foi, como eu falei, olha só. O medo de recomeçar não é medo de começar, é medo de perder quem você foi. Sabe por quê? O difícil de ter que começar tudo do zero é largar quem você era, abrir mão daquela ideia que você tinha de relacionamento, de emprego, de país, de bairro, de casa, de saúde. Talvez você hoje está numa condição de saúde, não é? Que você não era assim, talvez você era mais saudável antes. E aí, essa condição agora te obrigou a ter que recomeçar do zero. Os recomeços são muito desafiadores por isso. Porque o principal é abandonar a versão antiga. Abandonar a ideia antiga que você tinha sobre isso que você precisa recomeçar. Seja o que for. Você sabe, eu pergunto para você, o que você, neste momento, em 2026, precisa recomeçar? E talvez você nem tomou a decisão de recomeçar. Porque pode ter vários estágios. Pode ter o estágio em que você já recomeçou, já tomou a atitude de recomeçar, seja qual for. O ano de 2026 é uma situação dessa. Mudou de ano. As coisas aumentaram,
né? Teve os aumentos de salário, que é mais uma fachada, né? Que tudo aumenta muito mais. Talvez você já recomeçou algumas coisas na sua vida. Talvez você já mudou, já terminou um relacionamento. Talvez você já trocou o emprego. Talvez você mudou um curso, mudou de bairro, mudou de país. Mas talvez você ainda sabe que tem que recomeçar e não tomou a decisão ainda. Colocou planos agora para 2026, mas ainda não tomou atitudes para recomeçar. Por quê? Porque trava. Porque o medo de recomeçar é medo de perder quem você foi. Você não quer perder aquela coisa, aquele passado, não é? Para quem, por exemplo, isso aqui é muito interessante para relacionamento, talvez eu fale aqui mais sobre isso, para você que terminou um relacionamento, talvez na virada do ano você terminou um relacionamento, talvez você estava para terminar e usou, né, essa passagem de ano para terminar. Você tem dificuldade de recomeçar com outra pessoa ou ficar sozinho e tal para poder se cuidar, porque você tem medo de perder quem você foi. Você está apegado ao passado, não é? Eu não falo aqui de casamento porque eu tenho um posicionamento muito forte sobre casamento. Para mim, casamento é para a vida toda. Então, há de se trabalhar isso, não é? Somente como psicanalista e trabalhando casais e tendo trabalhado com casais, eu entendo que o casamento é uma entidade, uma coisa muito importante e isso precisa ser cuidado, trabalhado. Mas relacionamentos no geral, amorosos, em que não envolve matrimônio, e às vezes cria laços e você terminou, precisou terminar, quis terminar, tomou a decisão de terminar, mas tem dificuldade em recomeçar. Porque você tem medo de perder quem você foi. Sabe por quê? Porque olha só, olha aqui, olha. Porque recomeçar do zero parece mais assustador do que continuar infeliz. Olha isso aqui que forte. Recomeçar do zero, por que muitas pessoas têm dificuldade em terminar relacionamento abusivo, relacionamento tóxico? Porque recomeçar do zero é mais assustador do que continuar a vida infeliz. Eu sempre falo que, isso alguém falou e tudo, eu não sei quem que é a pessoa para poder dar o crédito, mas nós somos conduzidos pelos medos ou pelo desejo. Só que na parte do medo, a gente muitas das vezes escolhe o medo menor para ficar com ele. É como esse caso aqui. Então, a pessoa está infeliz no relacionamento. Outra vez eu digo, casamento é mais sério, não falo sobre isso, mas relacionamentos amorosos. Noivado, casamento, namoro e tal. A pessoa está infeliz, só que esse medo aqui é menor do que o medo de recomeçar do zero, que é maior. É isso que essa frase diz, que eu apontei aqui. Recomeçar do zero é mais assustador do que continuar infeliz. E aí você fica 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10, 20, com medo de recomeçar do zero. Porque você não quer perder quem você foi. Você não quer perder a sua história. E quem disse que é perder? Porque veja, aquilo que você já viveu não tem como apagar. É parte da construção de quem você é. Então, isso não é perdido. Isso modelou você. Modelou suas emoções. Diariamente foi lapidando as suas emoções para ser quem você é. A força que você tem veio das experiências que você viveu. O sofrimento também modela. As coisas boas criaram a sua psique, as suas emoções. Então nada do que você viveu é perdido. Isso está integrado em você. Agora, o difícil é pensar que você vai perder isso ao recomeçar do zero. A ideia é você pensar que você vai recomeçar em um novo projeto, uma nova situação, acrescentando mais a você. Como se fosse uma nova fase. Quando a gente, por exemplo, está num jogo, né? É muito comum, pelo menos nos jogos mais antigos, que é os que eu jogava e já não jogo mais, é muito comum você, para enfrentar a fase lá na frente, os outros chefões, você precisar das experiências que você viveu atrás, das habilidades, dos macetes, né, dos hacks ali. Eu lembro de um jogo, por exemplo, Cadillac Dinossauro, não sei se alguém lembra aí das antigas ainda, dos jogos de fliperama. Cada chefão tinha um nível de dificuldade. E as habilidades que você precisa para derrotar o chefão lá na frente só vai aprender no caminho. Né, os macetinhos de como matar, de como, né, fazer ali as coisas. Ou seja, tudo que você viveu é importante. Quando você vê assim, te ajuda a ressignificar. E aí, a ideia de recomeçar do zero perde esse poder de trazer medo. Isso é que é importante. Você não pode dar poder ao medo para que você não venha ser bloqueado de começar do zero. Entende? Ou seja, quanto mais você ressignifica o que passou e fala assim, ó, ok, tá tranquilo, o que eu vivi,
O país que eu vivi, a cidade onde eu vivi, a casa onde eu morei, a pessoa que eu estava, a pessoa que se foi, o emprego que se foi, as finanças que se foi, talvez uma condição financeira. Muitas pessoas que saíram de uma condição financeira muito boa para viver um patamar abaixo. Tudo isso passou. Nossa, eu vivi bem, eu comia bem, eu tinha um carro, eu tinha uma casa, morava num bairro bom, ganhava um bom salário, eu perdi o emprego. Não, foi experiência. O mundo dá volta. Nada é tão ruim que possa demorar tanto tempo. Use essa memória positiva daquele momento. Olha, maravilha. Vou passar por essa fase aqui agora. Deixa eu me ressignificar. Deixa eu começar do zero. O zero aqui ele é subjetivo, né? Ele é um ponto aqui. Pode ser o zero, pode ser não exatamente zero, mas é um ponto de queda. Um ponto mais difícil. Sem a pessoa, sem o trabalho, sem dinheiro, sem a casa, sem aquele ano, né? Passou 2025, sem aquelas circunstâncias que talvez você queria que tivesse. Passou. Agora é recomeçar do zero. Então, a pergunta é: o que é que no recomeçar do zero é mais assustador do que aquilo que você tinha antes? É isso que você precisa refletir. Então, muita gente prefere uma vida ruim conhecida do que um futuro desconhecido. Adoro essa frase. Vou repetir. Muita gente prefere uma vida ruim conhecida, que já conhece, do que um futuro desconhecido. Gente, isso é muito poderoso. Por quê? Porque você sabe que não tá bom. Você sabe que não tá legal, não é? Naqueles exemplos todos que eu dei. Relacionamento, finanças, um monte de coisa. Você sabe que não é legal. Saúde, não é? Na área da saúde, por exemplo, passou agora o Natal, todo mundo comeu feito um maluco, não é? E talvez você já venha negligenciando a saúde, como muita gente, né? Como a maioria das pessoas. Eu me incluo também nisso, não é fácil. E você sabe que não é legal. Mas o recomeçar do zero é difícil. O que é recomeçar do zero? Abrindo mão. O zero é baixar daquele nível satisfatório. Seja o nível de comer o que quer, seja o nível de dinheiro, seja o relacionamento que estava legal. Mas você sabe que tem que baixar para zero. Começar de novo. Então, a pergunta é: você prefere a vida conhecida ruim que você vivia ou vive do que o futuro desconhecido? Porque ter que cavar, né? Do zero. Ter que iniciar um projeto do zero não é fácil. Uma nova carreira, uma nova profissão, um novo bairro, não interessa. Recomeçar é esse desconhecido. É ter que passar novamente pelas experiências, não é? Ter que novamente deixar que as coisas aconteçam tudo de novo. Mas um mito, uma mentira que a sua mente te prega, né, essa questão do medo, como eu falei, é você pensar que você está do zero. Não, o zero é a circunstância. Mas quem você é, você vai levar para esse campo de batalha para começar de novo. E isso é importante demais. A experiência que você carrega vai ser fundamental para você recomeçar do zero. Então, eu pergunto para você, comenta aqui embaixo aqui, qual é a área que você precisa recomeçar do zero, mas você tem adiado? Comenta aqui embaixo. E comenta também, se você você já começou, você já precisou recomeçar do zero, mas ainda está parado, está estagnado. Comenta aqui embaixo para eu saber. Porque talvez você esteja agora nesse ponto. A gente sempre está começando alguma coisa. Ou pior, a gente sabe que precisa começar alguma coisa e não começa. Isso que é pior. A gente adia 1, 2, 3, 4, 5 anos e não começa. Porque o medo de começar do zero é maior do que o medo de estar na vida que você não quer. Qual que é o desafio de ter que começar do zero? É a crise existencial que vem. Porque a dificuldade, sabe qual que é? É a gente parecer que está tirando de nós a nossa identidade. Porque se você começa do zero em alguma das situações que eu falei, você não se sente mais quem você era. E aí, esse fenômeno mental traz esse bloqueio cognitivo. E você trava e não consegue andar. Aí vem a crise existencial. E o que a gente mais vê hoje em dia são pessoas com crises existenciais. Inclusive a depressão, grande parte dela vem nisso, né? A pessoa está num labirinto, uma fatia bem grande, considerável, de pessoas que enfrentam a depressão, vem desta crise existencial, né? Pessoas, por exemplo, que terminaram o relacionamento, muitos casos de depressão são assim, demissão, a pessoa foi demitida
né? Conheço pessoas mesmo que foram demitidas na altura e entraram em depressão. Perderam dinheiro, uma quantia significativa, né? Muitos donos aí, grandes, ricos, que perderam grandes quantidades de dinheiro, entraram numa crise existencial porque tinha dificuldade de quê? De recomeçar do zero. A pessoa que foi demitida do emprego, com um salário, depois de alguns anos, enfrentou a crise existencial, ou seja, como se ela destruísse, ruísse a sua identidade, e ela tem um bloqueio, uma dificuldade de recomeçar do zero, porque ainda está preso em quem era. Eu lembro, todo mundo acompanhou aí, acho que aconteceu no Brasil e no mundo também, né? Estados Unidos, Europa também, que foi a questão do Uber. Muitas pessoas, os taxistas, né, tiveram dificuldade, até hoje é um pouco desafiador, é uma questão, o mundo tá mudando muito, né, e mudou muito os negócios. Lembro de taxistas, de pessoas que tiveram dificuldade em se readequar. E isso acontece constantemente. Aconteceu em vários momentos da internet, por exemplo, das empresas que vendem pela internet, empresas inteiras, lojas inteiras quebrando. Agora vem a inteligência artificial com tudo, milhares de pessoas perdendo o emprego e vendo as suas profissões mudando. E aí vem essa dificuldade de recomeçar do zero. A pessoa não quer se desapegar, não quer se desapegar da profissão. Não, eu me formei nessa profissão aqui, esquece. Eu vou morrer com essa profissão. Não, eu sempre morei nesse bairro aqui, eu vou morar aqui o resto da minha vida. Não, eu não saio do meu país, eu não faço isso. Não tem a capacidade de viver o novo. E o problema é esse, que a dificuldade de viver o novo te deixa estagnado no velho. Porque muitas pessoas que vão começar do zero vêm a crise existencial. É o que eu falei aqui. E o que a pessoa experimenta nesse momento? Olha só. Sensação de atraso. Você já viu quando você começa uma coisa do zero, não é? Você tem que começar um projeto, uma coisa nova. Você tá com uma sensação de atraso. Parece que, nossa, eu tô atrasado. Aí parece até o FOMO, né? Quem já viu aqui o FOMO? FOMO é uma sigla em inglês que representa uma sensação de estar fora da novidade, que é o que todo mundo experimenta. Você já viu quando a gente está ali no Instagram, a gente está querendo mexer no Instagram, não é? Ali na internet. O que nos induz a mexer no coisa? Na rede social, atualizar ali. É essa sigla, que é aquela sensação de estar perdendo alguma coisa. Estou perdendo um feed, estou perdendo um post, estou perdendo a publicação, o stories daquela pessoa. Será que a pessoa chegou de viagem? Será que é isso? Será que é aquilo? E essa sensação de atraso é igual, é parecido. É uma sensação psicológica igual, porque você fala assim, nossa, quando é que vai ter um resultado? Quando é que essa coisa vai dar certo? Porque eu estou recomeçando do zero. E eu tenho a sensação que eu estou atrasado, que eu comecei agora. E é por isso que muita gente não começa. Eu vou começar a escrever um livro agora. Eu vou começar a fazer um curso agora. Eu vou começar um relacionamento agora. Eu vou me mudar, eu vou começar a planejar mudar agora de casa, de país, de bairro. Não vou fazer. Porque já vem a sensação de atraso. Veja bem, temos duas situações. Temos aquela pessoa que já mudou, está recomeçando do zero, ok? E experimenta isso aqui. E tem aquele que não começou e tem medo de experimentar isso, porque sabe que vai experimentar isso. Nossa, se eu mudar de emprego, meu Deus do céu, nossa, esse serviço aqui tá horrível, paga mal, não sei o quê, né? Mas se eu mudar, eu vou experimentar isso. Ou seja, as duas situações. De alguma forma, vem a sensação de atraso, a vergonha de voltar atrás, né? Quantas pessoas precisam voltar para casa dos pais? Gente, e isso não é só no sentido de que a pessoa deu ruim, se deu mal, não é isso não. Até porque antigamente era assim, né? Era uma visão assim, a pessoa voltou para casa do pai, da mãe, deu errado na vida. Veja bem, hoje em dia a economia está tão complicada, por exemplo, que tem grandes cidades, por exemplo, que um sozinho trabalhando já não consegue pagar aluguel e tudo. Dois, mal, em muitas grandes metrópoles aí na Europa, no Brasil, muitos lugares no Brasil, nos Estados Unidos também, mesma coisa. Nas grandes cidades, esquece. Tem que ser no mínimo 2 trabalhando. Aí, às vezes, um ficou sem emprego, uma coisa assim, qualquer desequilibrada que der, vai ter volta para casa dos pais. Então, já não é tão pejorativo como era antigamente, né? Porque antigamente tinha essa visão negativa. Mas vergonha de voltar atrás.
Né? Vergonha de morar na casa do pai, porque, nossa, porque quebrou, porque deu algum problema financeiro, uma doença. Medo do julgamento alheio. Nossa, o que fulano vai falar se me ver começando do zero? Se me ver começando uma profissão que eu nunca trabalhei? Comprando um carro pior? O que a pessoa vai falar se me ver comprando um carro velhinho ou se me ver andando a pé? Nossa, tem tanto tempo que eu não ando de ônibus, eu vou ter que andar de ônibus agora. Nossa, eu morava numa casa tão grande, maravilhosa, vou ter que morar numa casinha pequena. Eu vou ter que morar na casa do meu pai, voltar lá porque a coisa apertou. Entendeu? Ah, eu morava em outro país, tem que voltar. Morava em outra cidade, tem que voltar. Ah, eu tinha uma condição de saúde boa, agora já não tem mais. Tem que pedir a alguém para me ajudar, para cuidar de mim, para dar uma assistência. Ou seja, vergonha de voltar atrás, vergonha de começar do zero, vergonha de voltar a estudar. Ou seja, também medo do julgamento alheio. Sabe o que é o problema? Você não tem medo de recomeçar do zero porque é difícil, porque é desafiador. Não, não. Infelizmente, o seu medo de recomeçar do zero, grande parte dele é um medo do julgamento alheio. Porque todas as situações que eu falei aqui dá vergonha. E você sabe que vai ter o peso do julgamento das pessoas, dos familiares, dos parentes, dos amigos do trabalho, amigo da rua, da igreja. E aí você não faz. Eu recomeçar do zero? Não. Aí você aguenta aquela vida ruim. Aquela vida que tá te pesando, te matando fisiologicamente, mentalmente. Então, por isso é importante ter essa coragem de recomeçar do zero. Recomeçar do zero não é fácil. Então, recomeçar do zero, como eu falei, é fazer essa ruptura de identidade. Gente, a nossa identidade é sempre construída. Eu adorei uma definição de identidade que eu encontrei, que é algo que você repete sempre, o que você faz e repete sempre. Ou seja, o que é identidade? É aquilo que você está fazendo sempre. Ao mesmo tempo que aquilo que você faz é quem você é, o ladrão faz o quê? Ele rouba. A identidade é aquele ladrão. Se ele para de roubar, ele não é mais ladrão. Né? Inclusive até a Bíblia fala, né? Aquele que faz o mal, continue fazendo mais o mal. Aquele que faz o bem, faz mais o bem ainda, continua fazendo o bem. Por quê? Porque o mal continua fazendo o que é mal. Se ele parou de fazer o mal, ele não é mais mal. Eu achei muito interessante essa definição de identidade, porque veja, conectando aqui com o assunto, recomeçar do zero você parece que está perdendo aquilo que você é. E não, como eu falei, você está integrando. Você viveu aquela fase, você continua sendo aqui quem você é. Você vai ressignificar, começar do zero, viver um episódio, uma fase de reconstrução, e quanto mais você aceita o processo, menos você deixa de ser quem você é. Imagina um milionário, imagina que a pessoa perdeu milhões aí no negócio. Ele continua sendo o que ele é. O Flávio Augusto fala muito isso, né? Eu acho muito interessante. Ele faz umas reflexões interessantes, que ele fala assim, olha, eu sou aquele mesmo cara que estava naquele busão lá, todo suado assim, ó, segurando. E ele fala assim, eu acho que eu sou a mesma pessoa. Olha que interessante isso. Então não é a situação que vai te definir quem você é. É uma situação. Como eu falei, o grande monstro não está na situação, está na nossa cabeça. Porque aquilo é uma situação temporária. E talvez vai ser até melhor. Por exemplo, para uma pessoa que está num trabalho cansativo, às vezes ganha um bom dinheiro, mas está acabando com a saúde, com o casamento. Quando a pessoa passar aquele período ali daquela ressaca, né, da perda, ela vai falar assim, nossa, afinal, foi a melhor coisa que me aconteceu. Isso aconteceu comigo. Eu lembro quando o último trabalho que eu fui demitido, eu fiquei mal. Fiquei chateado. Eu queria sair, mas eu não queria que me mandasse embora. Já não estava legal. E aí eu vi que eu teria um seguro. E aí eu vi também que o seguro-desemprego era praticamente, não era muito menor do que o salário. Então eu falei assim, eu vou dar uma descansada e vou tentar outra coisa. E foi nesse começo que eu comecei a empreender. A gente começou o nosso negócio e até que aquilo virou nossa loja. Um comércio nosso. Então, ou seja, olha pra você ver, aquilo que era pra ser um problema, nesse começo a gente fica ali mal, mas quando você faz essa introspecção, olha pra dentro e fala assim, peraí, eu sou a mesma pessoa, não é a circunstância que me define, eu sou a mesma pessoa. Eu trago de volta pra mim quem eu sou, a minha identidade, ressignifico aquele momento, e aí eu vejo que recomeçar do zero não é recomeçar do zero, é só uma mudança, é só um ajuste fino no leme. Então,
Isso que é importante no recomeçar do zero. Então, o medo do zero, o medo não é do zero, né? Não é do recomeçar do zero. É de não ser mais quem você era, como eu falei. Olha só, existe um medo real, só que existe a maior parte do medo, sabe qual que é? É um medo simbólico. É como você representa. Como eu falei, se eu tivesse visto lá na frente o que ia acontecer, eu não teria medo de recomeçar do zero. Então, é como eu falei, é o ego que deixa a pessoa parada de não recomeçar. Ego, imagem e status. Você precisa olhar para dentro e se perguntar: qual parte de mim está me prendendo na situação em que eu estou? Porque se você tem dificuldade com recomeçar do zero, mesmo você que já recomeçou, está num novo negócio, já se encontra na nova situação, se você está com esse medo é porque você ainda não entrou para ela ainda. Porque no momento que você aceitar e entrar, tudo se dissipa. Entende? Quando você aceitar que o ego se dissipar, que a necessidade de manter a imagem se dissipar, o status se dissipar, você fica em paz e o processo é natural. Agora, eu pergunto para você, você sente que desperdiçou o tempo quando você se colocou no momento de recomeçar? Você sente vergonha de contar a sua história? Porque, por exemplo, quem perdeu alguma coisa e precisa recomeçar do zero, um dos grandes problemas é a vergonha. A vergonha de contar a história do que aconteceu. Talvez uma traição, talvez uma perda de dinheiro, como eu falei. Infelizmente, quem precisa recomeçar do zero, na maioria das vezes não recomeça por escolha, mas sim por circunstância. E, claro, a circunstância nunca é boa. E aí vem a vergonha de contar a história do que aconteceu. Talvez você tenha medo de decepcionar pessoas. Então, o desafio é o quê? O desafio é deixar de comparar o agora com o passado. A comparação que destrói. Comparar também com os outros. Pessoas que têm dificuldade de recomeçar do zero têm dificuldade porque fica se comparando com os outros. Aliás, a comparação é uma das grandes fontes de sofrimento. Comparação, julgamento. Julgamento também mas a comparação é uma das piores. E nós estamos na era da comparação. Eu tenho certeza que talvez grande parte do que está assistindo aqui tem dificuldade de recomeçar porque você se compara com os outros. Enquanto você se compara com os outros, porque você está aqui. Você saiu daqui e está aqui. Tem gente que está aqui também. Aí você desceu. Essa comparação que mata. Então, o que você precisa fazer? Desapegar dessa identidade antiga. Identidade antiga. Você continua sendo você, mesma situação. Mas você precisa se desapegar da imagem que você criou dela. Você precisa desapegar do medo de perder o valor social. Você continua a mesma pessoa. Você não perdeu o valor. Nesse momento existe o orgulho ferido. E aí se acumula uma exaustão, um cansaço. Infelizmente, nesse momento, tem muitas pessoas que até desistem de viver. Não é? Aí são casos extremos. Não é? Talvez você que está assistindo aqui, nesse momento, já passou isso pela sua cabeça. Mas presta atenção. Recomeçar do zero não significa perder quem você é. Quem você é continua com você. Você continua sendo a pessoa. Isso é só uma fase, é um processo, é a parte do processo. Então, o que você, infelizmente, fica fazendo? O que as pessoas que têm dificuldade de recomeçar do zero acabam fazendo? O erro que elas cometem. Esperar segurança total. Querer recomeçar por cima. Então, primeira coisa, você não vai ter segurança total. Você que precisa se sentir seguro ou segura, do jeito que está. Com toda a vulnerabilidade da situação. Outro erro, querer recomeçar por cima. Tem que aceitar o processo. Outra coisa, querer motivação antes da ação. Falei ontem e volto a dizer, uma grama de ação vale mais do que uma tonelada de conhecimento. Então, muitas vezes a motivação não vai vir, mas você precisa agir. Então, qual que é o centro aqui do nosso tema aqui? A resposta de você recomeçar vai vir depois que você der o primeiro passo. Então, atravessamos 2025, chegamos em 2026. Você tem muita coisa para recomeçar. Você tem muita coisa que você adia. Eu tô aqui de frente para você para te dizer o seguinte: a resposta só vai vir depois que você der o primeiro passo. Começa do zero, dá o primeiro passo. Faz a inscrição, chama a pessoa, toma uma ação, uma atitude. Se é para cuidar da saúde, começa a cuidar. Ou seja, aí vem aqui o que eu anotei, uma pequena escolha diária vai fazer uma grande mudança. E muitas das vezes, gente, não é coragem, é disciplina. Muitas das vezes o que você vai precisar não é ser corajosa demais.
Porque isso aí é muito difícil, a gente ser corajoso e querer enfrentar o mundo. É disciplina, é fazer todo dia uma coisa. Então, dê o primeiro passo. Então eu quero trazer aqui uma técnica para você tirar os seus planos do papel e desbloquear o recomeçar do zero. Seja em qual fase for, em qual área for. Que eu chamo de recomeço em microdecisões. A mudança não vem de grandes passos, como eu falei, é de passos pequenos. Então, o primeiro passo é você aceitar o seu ponto atual, a sua situação atual sem julgamento. Aceite a sua situação atual sem julgamento. Não julgue, não compare, só aceita. O ponto que você tiver, seja qual for, financeiro, matrimonial, a situação de saúde, espiritual, propósito, trabalho, negócio, aceite. Primeiro aceite, faça as pazes com a situação. Faça as pazes com esse momento. Porque isso mentalmente vai trazer alívio cognitivo para você. Espiritual e mental. Segunda coisa é definir o próximo passo. Pequeno. Qual que é o pequeno próximo passo? É pequeno. Às vezes uma ligação, uma mensagem. Qual que é a coisa simples que você pode fazer para você se presentear com essa pequena ação? Você não vai pensar na segunda, na terceira, não. Um passo grande, não, uma coisa pequena que você pode fazer, uma ação pequena que você pode fazer hoje mesmo. Fez uma pesquisa, talvez fazer uma anotação no caderno, fazer um plano, talvez uma oração, buscar Deus, talvez colocar diante de Deus, usar a fé para movimentar esse propósito. E o terceiro passo é repetir por 7 vezes, 7 dias. Sem avaliar o resultado. Você não precisa esperar resultado. Não é para você querer colher logo o resultado. É só para fazer. Sabe por quê? Porque o mais difícil nesse começo, de recomeçar do zero, seja qual for o projeto, é ver resultado. Eu fiz uma vez, não deu nada. Eu fiz outra vez, não deu nada. Não, faz 7 dias. Se faz uma coisa hoje. Anotou? Eu tenho que ligar para o fulano. Ligou. Amanhã, você vai fazer a mesma coisa. Vai pensar o que você tem que fazer amanhã em direção a esse objetivo. Faz outra vez. Depois da manhã, mesma coisa. Possivelmente vai ser outras coisas. Se for ligar para alguém, você vai ligar hoje, falar com a pessoa. Ok, falou. Deixa reverberar. Amanhã, se for ligar outra vez, liga para outra pessoa. Liga de novo para a pessoa. Porque pode ser uma situação qualquer. Pedir um trabalho, um emprego, recomeçar, uma casa, seja o que for. Cuidar da saúde. Talvez é ligar para um hospital, ligar para uma coisa, um tratamento. Talvez é falar com uma pessoa. Ou seja, você vai dar esses passos. Primeira coisa, não julgar a situação. Aceitar. Segundo, pensar em um pequeno passo para você, uma pequena atitude em direção ao seu objetivo. Seja qual for. Qual é a primeira coisa que eu tenho que fazer? E repetir isso por 7 dias. Se for hoje, daqui mais 6, faz hoje. Se for começar amanhã, faz amanhã. E depois mais 6 dias. Sabe por quê? Porque essas micro ações vai reduzir o medo. Você vai começar a desensibilizar o medo. E o cérebro começa a reagir ao progresso. Então, faz isso. Isso eu tenho certeza que vai te ajudar nesse processo. Processo de ressignificar o que passou e encorajar você a começar agora do zero. Então, a sua identidade vai ser reconstruída a partir disso. Tá legal? Então é isso. Se você não é inscrito aqui, se você estiver assistindo pelo YouTube, já se inscreve no canal. Se você gostou, já deixa seu joinha, seu like. Comenta aqui alguma coisa, algum insight que você teve. Comenta de qual cidade você está falando. Se você quiser colocar aqui o projeto que você precisa recomeçar, coloca também, porque aí te ajuda a lembrar e a profetizar aí para que aconteça, né? Tá legal? Então é isso aí, um grande abraço e até a próxima, até amanhã. Valeu!